Bom, boa noite, Boa pessoal. noite. Hoje vamos dar finalidade, né? Esse dia é o capítulo 8. Vamos. Semana passada tu falou sobre a visão dos anjos na Igreja Católica, né? Hoje é refutação e visão espírita, né? Refutação e as visões segundo a doutrina espírita. Bacana. Bom, bem-vindos, né? Mais uma vez. Que nós possamos entender um pouco sobre essa questão dos anjos. Não é algo tão complexo, né? Mas requer um pouco mais de entendimento, para que a gente possa fazer o nosso evangelho e nos harmonizarmos com as energias que aqui se encontram. Vamos pedir para que nosso amigo Sid Clay seja portador da nossa prece inicial. Senhor Jesus, irmão, de todas as horas, de todos os momentos, te convidamos para estar entre nós, nesta casa, nesta sala, a nos envolver com a tua bênção, teu amor, a tua proteção. Permita, Senhor Jesus, que possamos estar todos nós aqui abertos ao conhecimento, ao aprendizado. Meu guia espiritual possa estar aqui para me inspirar nessa noite de hoje em todos os meus caminhos. Auxilie, Senhor Jesus, ao irmão que dirige os trabalhos dessa noite de hoje e aqueles irmãos trazidos para escutar a aula possam também compreender e entender que estamos todos em aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado que seja o seu santo e bendito nome, que venha a nós o vosso reino, e que seja feita, Senhor, a sua santa e bendita vontade, assim na terra como em todos os mundos. O pão nosso de cada dia que nos dás hoje, perdoai, Senhor, nossas ofensas, na medida que nós estivermos perdoando todos aqueles a quem nos têm ofendidos. Não nos deixes cair em tentações, livrai-nos, Senhor. Com tua permissão, passamos, Senhor, a palavra ao nosso irmão Bruno, que dirige o trabalho na noite de hoje, na sua santa e doce paz. Sim. Através dessa rogativa, Deus, a equipe espiritual amiga que aqui se faz presente, que a gente pede a permissão para dar por iniciado mais um estudo do livro Céu e Inferno na noite desta quinta-feira, na Santa e Bendita Paz Divina. Bom, gente, o capítulo é o 22, Sede Perfeitos, o item, o dever, que está dentro de Instruções dos Espíritos. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida, ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos mais elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante do sofisma da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele e onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassada em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofrem pelas mesmas causas a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo,
em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como filho, depende da sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Isso está em Lázaro, Paris, 1863. Bom, dever, né? É complicado, né? É complicado a gente falar. A gente falar do evangelho como um todo, né? Assim, é necessário porque a gente está aprendendo, né? Mas quando a gente fala de dever, e ele coloca bem aqui nossas obrigações morais, né? A gente vai entender que a relação de obrigação para com as pessoas vai divergir de mente para mente, de pessoa para pessoa, de situação para situação. Porque a gente começa a entender que nós somos pontos aqui nesse plano divergente, mas que nos completamos, né? Então, quando a gente vai entender a questão do dever, e como a gente não tem o conhecimento amplo da coisa, aí ele bota assim para a gente o dever que a gente tem para com o próximo, e aí já parafraseando, trazendo também o livro dos Espíritos, está basicamente ligado àquela questão de que o que eu devo fazer ao meu próximo é aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Porque pode até ser que a gente não faça o que deve ser feito, mas com toda certeza a nossa intenção é que conta, né? Quando a gente vai fazer as coisas, as nossas atividades, o que conta é a nossa intenção e a energia que a gente despende para aquilo. Se vai dar certo ou não, não depende de nós, né? Porque a gente vive num conjunto, né? E o conjunto, ele de várias formas influencia para o fim da atividade ou da atitude, né? Então, assim, quando a gente começa a entender que eu tenho que fazer a minha obrigação independente do externo, a gente começa a modificar os pensamentos. Mas isso aí é muito difícil, porque por muitas vezes, e isso é algo muito pontual, a gente vê que muitas pessoas elas começam a se entregar mais para as outras sem antes poder se entender, né? E aí eu estava até também vendo uma palestra do Rossandro, né? E o Rossandro ele fala muito em relação a isso, que são pessoas ainda que não aprenderam a se amar, né? Primeiro a gente tem que aprender a cumprir o dever conosco, ao se conhecer, ao se cuidar, ao se amar. Posteriormente a isso, a gente começa a ampliar essas coisas para as outras pessoas, para a dor do próximo, né? Para a dor daquele que está ao meu lado. E aí a gente vai entender que, quando eu consigo entender e amar a mim, eu vou conseguir entender e perceber as minhas dores. Quando eu tenho isso em sua base, completude não, mas na sua base, eu vou começar a entender e perceber as dores que Jesus tem, que são as dores da sociedade à qual ele dirige. E é justamente os grandes vultos da sociedade, dos espíritos que descem aqui, que conseguem compreender a Jesus. Eles têm um domínio de si, eles têm uma percepção de si, eles aprendem a se amar e a partir de agora eles começam a expandir. Então percebam que a gente primeiro tem que viajar para dentro da gente. A gente primeiro tem que compreender quais são os nossos anseios e as nossas faltas. Quando a gente compreende os nossos anseios e as nossas faltas, quando a gente começa a entender o processo que fez a gente chegar, que tornou a gente, sejam eles processos positivos ou os processos negativos, a gente vai processar os problemas, a gente começa aos poucos a nos amar e a dominar as coisas dentro da gente. Isso está muito ligado à questão de terapia, né? O terapeuta faz muita gente refletir você é psicóloga, né? E a gente começar a entender a vida, a processar os traumas que a gente tem. Se eu estiver errado, pode me corrigir. A processar os traumas que a gente tem. Quando a gente começa a processar essas coisas e achar alternativas, e veja, não é o outro que acha uma alternativa, somos nós que vamos nos descobrir com o auxílio do próximo, a gente começa a se dominar. Dominar os sentimentos, dominar o pensamento. Dominando o pensamento, a gente começa a exteriorizar isso de uma forma legal, que é amar o nosso próximo. Não tem como eu amar o próximo sem eu me amar. E não tem como eu me amar
sei amar a Deus. Aí a gente pergunta, e o que seria amar a Deus? Né? Se eu nem sei o que é Deus, sei, pergunta no meu livro dos Espíritos, ele fala, mas pelo menos eu não compreendo num todo, né? Então, assim, aí, eu não sei qual livro, gente, esse aí eu vou ficar devendo para vocês. Ele fala que amar a Deus é obedecer às suas leis. Ok? Obedecer às suas leis Ah, sim. por hora, porque a gente desconhece Deus. A gente sente, mas a gente não consegue compreender. Então, eu amo a Deus obedecendo às suas leis. Eu me conheço, eu começo a me amar. Eu começo a ter para mim, a me ter como uma pessoa que eu preciso cuidar, uma pessoa que eu preciso regar, uma pessoa que eu preciso ver florescer. E automaticamente eu vou fazer isso com outras pessoas. Então não adianta eu cumprir o dever para com os outros se eu não cumpro comigo. Não encaixa, não fecha. Vai chegar um momento que aquela bola de neve que a gente bota para debaixo do tapete, ela vai explodir, né? A gente não tem mais para onde correr. Então, é aquela velha questão que o Espiritismo fala para a gente poder vir para dentro de nós e fazer o que eles chamam de reforma íntima. Se conhecer, saber onde a gente está. Não somos inocentes, não somos santos, mas estamos aqui porque Jesus Cristo acreditou em nós. Isso eu tenho certeza. Então, se Jesus acredita em nós, não tem por que a gente ter medo de nada, né? Ter fé, trabalhar bastante e esperar, né? Eu passei da hora, foi Cid. Não é sem problema. Seja, deixa eu ver se tá certo. Certinho. Gente, boa noite, Jesus nos abençoe. Pegando um ganchinho do que Bruno está falando, para entrar aqui, se conhecer é você entender que você pode ir muito mais longe do que você imagina que não pode. Por quê? A gente está falando sobre os anjos e para muitos vão olhar, entender, compreender, talvez enxergar os anjos como algo muito distante do que nós poderíamos achar que não está. Ou seja, os anjos são hoje o que um dia nós seremos. Tem até aquela música tão conhecida meio de espírito, né? Um dia todos nós seremos anjos. Mas o que se é ser anjo se nós não compreendemos essa parte que Bruno falou? A caminhada para se ser esse anjo, ou essa caminhada para se ser desse grupo de mensageiros mais evoluído, está na capacidade que nós temos de, encarnação em encarnação, começarmos. Grande Ana, seja bem-vinda. Quem disse que os anjos não chegam logo, né? Tá aí. Então, a compreensão é de que, à medida que a gente se enxerga por dentro, compreendemos que crescemos, amadurecemos e um dia nós nos tornamos, por que não anjos, não é? Só que, só para fazer uma recapitulação rapidamente, a gente viu a semana passada que os anjos, eles têm as suas, não coloca assim, divisões, mas no sentido de compreensão nossa, como Allan Kardec fez com a escala espírita, né? Mas um entendimento para que a gente possa ir se aprofundando à medida que nós vamos reencarnando, nós vamos progredindo e vamos entendendo melhor toda a escala espírita para um outro olhar, não é? Didaticamente, possa ser, não, com certeza. Kardec, como um pedagogo, ele fez a parte didática em relação à escala espírita para que nós pudéssemos entender melhor tudo isso. E em relação aos anjos, a gente ouve muito, já ouviu, né? Sobre os serafins, os tronos, que foi falado, são 24 anjos, que são considerados esses que fazem dessa categoria aqui de anjo como os anciões, os mais velhos, vamos dizer assim. Há uma outra divisão também em que nós vamos encontrar um agrupamento de anjos. Diga, Tereza. Deus é um trono. Segundo o que falam, né? Mas só que assim, mais no sentido de como eles poderiam ser conhecidos. Aos príncipes,
dominações, virtudes. Já ouviste isso, né? Já, né? E essas dominações são aqueles que orientam os outros anjos, essas virtudes são aqueles responsáveis pelos astros. Isso é um entendimento em relação. A terceira categoria seria os anjos, existe mais de 100 anjos, isso é mais ou menos o que nós vimos na semana passada. A gente sabe que os anjos têm uma energia que, ao envolver ele, essa energia pode fazer com que a aparência dessa energia muito forte possa dar uma aparência de uma asa, muito embora a gente sabe que o espírito mais esclarecido ele pode plasmar a imagem a qual ele queira ser identificado, ser visto e ser enxergado, né? Não está tão bonitinho assim esse anjo, ele se me perdoe, não sou bom desenhista, mas tudo bem. Oi, liga. Acho que é interessante também a gente relembrar, né, é que na visão da igreja, né, os anjos são criações à parte, Sim, né, e que eles deixam bem claro que nós não alcançaremos isso. Nós somos uma criação, uma união de uma criação espiritual com a material, não é verdade? E que os anjos, aí ele vai fazer justamente essas três divisões, né? Que cada um tem as suas funções de justamente intermediar o Criador com nós como criatura, né? Mas que eles que deixemos bem claro que não existe essa possibilidade no ponto de vista da igreja, né? Essa questão da gente chegar até lá, sim, né? E acho que também vale muito a gente ressaltar aqui, porque isso é muito importante, antes da gente entrar na refutação, que a crença deles em relação à criação é que tudo já foi criado pronto, do jeito que é, há basicamente 6.000 anos atrás, né? Aí a gente começa a confrontar, né, justamente essas questões. Hoje, atualmente, a nossa ciência já consegue desmistificar, já consegue confrontar esse tempo de criação, né? Eles dizem 6.000 anos. Hoje a nossa ciência fala 13,7 bilhões. Já estão reavaliando para 26 bilhões, ou seja, dobrar a idade do nosso universo. E lembra, ele deixa bem claro aqui também, a gente entrar na refutação. O tempo o tempo que a gente conta não é o tempo de criação do universo, não. É o tempo que ela se torna matéria visível para os nossos sentidos. Entende? Então, é justamente a gente ter essa percepção. Existem os seres criados à parte, né? E tudo já foi criado pronto. Não tem essa questão da evolução. E aí eu vou soltar também aqui uma coisa para a gente, até quem quiser tiver interesse, pesquisar. Hoje, essa questão da Terra plana caiu por terra, graças a Deus, né? Porque é um absurdo. Mas tudo bem, muitas pessoas defendiam e ainda poucos defendem hoje. O que hoje está muito em alta para ridicularizar a ciência é a tese chamada do design inteligente. Cientistas renomados, filósofos doutores, eles afirmam, confirmam, reafirmam e ridicularizam a ciência, trazendo essa tese do design inteligente. E eles entram em debates bem longos e eles questionam, assim como se fossem o dono da razão, a ciência como um todo. Hã? O design inteligente é basicamente que o mundo foi criado há 6.000 anos, pronto. Eles são contra essa teoria de que as coisas foram evoluindo, totalmente contra, né? Aí é como se é uma cultura ou princípios que estão tentando, que estão trazendo à tona e tentando ridicularizar a ciência e que estão tomando o lugar da Terra plana, né? mas é interessante, né, Bruno? Porque o que hoje a gente acredita, lá atrás a gente dizia que não poderia existir. E hoje a gente acredita na nossa evolução como espíritos. A gente somos capazes de ter a certeza, a convicção de que nós estamos evoluindo, nós estamos progredindo para um entendimento bem mais amplo. Então, muitas questões que nós, em alguma encarnação lá atrás, dizíamos que era mentira, que não existia, foi por água abaixo. Porque com o passar do tempo, a ciência mostrou, veio a doutrina espírita ampliar o que a ciência mostrava de um olhar, vamos dizer assim, mais profundo. E é esse olhar mais profundo que faz a gente entender que os anjos
pelo olhar que nós temos, faz parte do processo evolutivo, qual resulta no que nós iremos ser um dia. Então, os anjos, para o que nós entendemos quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que os anjos são aqueles seres muito evoluídos, e essa evolução faz com que possamos encontrar aquela certeza e talvez aquelas questões. Como que eles foram criados? De onde eles vieram? A evolução, que nós entendemos como um processo de crescimento e progressão nossa, entendemos isso. Imaginamos se nós estivéssemos, todos nós agora, chegando em um mundo abaixo da evolução do planeta Terra. O que nós seríamos para aqueles outros seres quando nos vissem, com o conhecimento que nós temos hoje? Nós não seríamos como eles, pelo entendimento, conhecimento e o progresso que nós temos. E como será que eles iriam nos enxergar? Como iguais ou como seres diferentes? Porque se nós olharmos aos anjos, a gente vai olhar eles como seres diferentes da questão como nós estamos atualmente aqui e agora, no nosso processo evolutivo. Nós ainda temos muito que galgar para um dia chegar a ser esses seres mais elevados, mais puros. E nós ainda não somos. Nós estamos progredindo e somos melhores do que já fomos. E amanhã seremos bem melhores. Entrando no capítulo de hoje, a gente vai falar sobre refutação. E é interessante o que é essa refutação? É a contestação dos argumentos dos adversários destruindo o que foi afirmado. Ou seja, se eu e Ricardo estamos numa conversa, mas eu acredito em uma tese, mas Ricardo ele não acredita na minha tese, ele vai contestar a minha tese. Então ele vai dar a tese dele, ele vai falar o que ele acha pelo entendimento que Ricardo está tendo. Então, se a gente não quiser usar do bom senso para entender que talvez a minha tese seja um ponto e a tese de Ricardo seja um outro ponto, e se unido pode dar, vamos dizer assim, uma lógica. Mas muitas das vezes essa contestação não vai aceitar que a minha tese esteja errada da tese de Ricardo. Ou seja, essa contestação dos argumentos dos adversários. Se eu ver Ricardo como meu adversário, jamais eu vou aceitar que a tese de Ricardo é melhor do que a minha, que a tese de Ricardo é a correta. Eu vou sempre achar que a minha está certa e a de Ricardo está errada. O princípio geral que ressalta dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, destinados à felicidade suprema e eterna desde a sua formação. Dotados por sua própria natureza de todas as virtudes, todos os conhecimentos, falta alguma coisa aí. Dotados por sua própria natureza. Oi? Ele tem. Eles têm todos os conhecimentos sem nada ter feitos para adquiri-los. Estão em primeiro lugar na obra da criação. É mais ou menos o que o Bruno estava falando aqui em relação a como era o conceito de acreditar que os anjos foram criados com todas as virtudes, com todos os conhecimentos e não terem feito nada para adquirir, como nós. A gente, para adquirir conhecimento, a gente tem que estudar, se esforçar e buscar conhecimento. É o que nós estamos fazendo todos aqui. E aí, eles seriam esses seres criados, mas não tiveram que se esforçar para adquirir virtude, conhecimento e por aí vai. Mas assim, eu acho que na doutrina católica é tipo Deus criou os anjos como ajudantes dele, né? Uma vez que nós, seres humanos, nunca chegaremos à categoria dos anjos. Vamos, no máximo, permanecer no céu, né? É o mais próximo que chegaremos nos anjos. É como se fosse o exército divino para ajudar Deus, né? Eles
Eles acreditam que Deus, que Jesus possam se comunicar conosco e trazendo isso para a visão espírita, quebra totalmente Visão que se essa tem, né? visão, né? E a gente chega a que nós, como seres humanos não, como espíritos eternos, podemos, né, com milhões e milhões de anos, Alcançar, chegarmos chegarmos. a sermos anjos. É. Para essa doutrina, pertence à vida puramente material. E entre essas duas comunidades, formada de almas, seres espirituais inferiores, os anjos unidos ao corpo material. Aqui vamos encontrar as reflexões que Kardec tira sobre essa doutrina da refutação. O codificador ele vai tecer reflexões assim. Ou seja, Kardec ele vai tecer algumas reflexões acerca dessa refutação, desse tipo de argumentação que é feito. Vamos ver aqui. Aí Kardec ele reflete um pouco. Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Essa vida puramente material. Trata-se da matéria bruta, mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma, que se refere às plantas ou os animais. Seria então a quarta ordem na criação? Porque não se pode negar que haja no animal mais inteligência do que uma planta, e nesta mais do que uma pedra? Quanto à alma humana que vive em uma transição, está unida diretamente a um corpo, que não é assim da matéria bruta, porque sem a alma não tem mais vida do que um torrão de terra. E a gente sabe que o espírito, ele precisa do corpo físico para o seu desenvolvimento, mas o espírito, ele sobrevive sem esse corpo físico. Então, essa criação que fala aqui, Kardec questiona, seria puramente material? Seria matéria bruta? E está se referindo a essa refutação, a essa, vamos dizer assim, essa contestação que eles acreditavam. O que seria essa refutação? Seria apenas a matéria bruta que eles achavam? Porque assim, como a igreja, né, ela acreditava que existia essa distinção Deus, anjos e nós, seres humanos, né? Ele diz aí, como você viu no começo, os anjos eles são criaturas unicamente espirituais, certo? E nós, humanos, seríamos criaturas unicamente materiais. Olha. Aí é justamente, a contestação de Kardec é justamente essa. Mas o que seria primeiro, né? Porque a gente tem como matéria a matéria bruta, inanimada, e temos nós. Então, o que nós somos, né? Então a gente vai ver que nós não somos só a matéria bruta, nós somos uma união de algo além da matéria. Até porque uma cadeira se dissocia, a gente se dissociou, se diferencia de uma cadeira por algumas diferenças que a gente ainda não consegue explicar. Porque o nosso corpo, matéria bruta, é intelectualizado e a cadeira não. Entende? Então, a primeira refutação de Kardec está relacionada a isso. Ora, se os espíritos... Essa matéria bruta não seriam apenas as plantas e os animais? Ele também faz esse questionamento. Ele faz justamente esse questionamento também. Seriam as plantas, os animais, seriam só a matéria inanimada ou a gente? Ah, não tem. A divisão é espiritual, humano e bruto. Não sei se é criatura espiritual, criatura humana. Mas está falando da divisão da Igreja Católica ou da igreja normal, como a gente trabalha? No capítulo tem essas três. Tem aqui, ó. Não é? Criatura. De qual sistema? Portanto, esses três termos, a criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corporal. Justamente. A criatura corporal seria a criatura bruta. Exato. Né? Aí o que é que ele vai entender? Aí ele justamente está refutando isso. O que seria a criatura bruta? Né?
Porque a ideia da igreja é justamente essa questão, né, de que existe uma criação independente. Aí ele está querendo entender, o ser humano é o quê? Entendeu? É só matéria? Não, sim, mas assim, porque ele dizia que a gente era um ser unicamente material, e a gente volta para a aula de Michelin, onde o ser humano morre, aí fica lá esperando. Aí quando o Jesus Cristo, Deus retorna, Jesus Cristo, ele vai fazer o quê? Ele vai ressuscitar as pessoas, aqueles que foram bons estão curados e aqueles que não foram bons ficam com as doenças. Entendeu? Está muito relacionado a essa questão, já ligado com o que Michelin trabalha com a gente. Ora, o que é que nós somos então? Quando a gente morre, a matéria acaba, o ser humano acaba, ele justamente refuta isso aqui, né? São questionamentos que Kardec faz para que mostre que o que a igreja católica, não, a igreja católica não, né? A igreja, ela não tem sentido no que ela está falando, entendeu? Defina o que são, porque se os espíritos são só espirituais, a gente é só material, qual a diferença? E se a gente é só material e a matéria apodrece quando a gente morre, a gente vai para onde? A gente é o quê? Tá entendendo? É justamente esse questionamento que ele faz. Não questione, aceite. Mas... De lado pro lado, isso. do mais alto, ou seja, de Deus, se Deus tivesse criado em uma época qualquer, queria estado até, quer dizer, alguma coisa ele chega. Se Deus tivesse criado os anjos em uma época qualquer, teria ele estado. Queria ter estado, né? Aí. Seria Ou seja, ele está dizendo que Deus ficaria sozinho, estaria sozinho, né? Se ele começa a relacionar com o tempo, ele também vai mexer muito com a questão de criação e tempo aí. Que a gente até falou da semana passada, né? Ele está dizendo, por exemplo, que se Deus tivesse criado os anjos em uma época, e dada época anterior a essa época, Deus estaria sozinho? É esse outro questionamento. Ele não é a causa primeira de todas as coisas? Ele Sim. criou sozinho, depois ele criou o exército, depois criou nós, e depois criou tudo mais. E aí precisa de ajuda para quê? É justamente isso mesmo. Segundo a Igreja Católica, é o exército dele para ajudar. Só que nós temos que ampliar o nosso entendimento e não simplificar. Isso, né? A gente que precisa. A gente tem esse ego, precisa de adorador, precisa de gente para servir a gente. Precisa, então a gente cria um Deus à nossa imagem e semelhança, né? Foi isso que a igreja criou, né? Que muitas vezes o homem, né, em toda a humanidade, né? Toda a história da humanidade criou esse Deus, esse ser que é sempre com com os nossos defeitos e as nossas virtudes, e isso potencializado, né, ao máximo, né? Porque quando você tem raiva, você mata o exército, mata a população inteira. Quando você tem, né? Então é isso que ele faz assim. Ele vem trazendo características de um Deus que precisa de pessoas, de seres para adorar, né? Então ele vai criar esses espíritos que são perfeitos, e depois lá na frente a gente vê que eles não são tão perfeitos assim, e criar o homem como matéria, e depois a matéria tem uma alma lá no segundinho da vida, e depois essa alma solta da matéria e volta para a matéria, é uma confusão danada, né? É interessante, Michele. Essa história de um Deus que quer ser adorado é muito forte na Bíblia, né? Até pelo adorar o seu Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Aí quando houve o bezerro de ouro e outros tantos subdeuses, a população foi exterminada, teve o castigo porque estava adorando outro Deus que não era ele. A necessidade de Deus, o Deus do meu povo tem que ser o maior Deus de todos para dominar o Deus dos outros povos, né? A gente não pode esquecer como se Deus fosse um cara totalmente egocêntrico, né? Como se e destruísse tudo aquele que não fosse segundo a lei dele. Como documento histórico, a Bíblia é a história do povo hebreu, né? A gente às vezes esquece disso. E é interessante, né, Michele, no que você estava falando, eu estava me lembrando de alguma coisa uma frase que a gente se escutou muito, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E é uma coisa que eu tenho
ficava pensando, se Deus criou os homens, a sua imagem e semelhança, Deus estaria nos dando as imperfeições dele. E a gente sabe que Deus não é imperfeito. Deus é perfeito. Então, talvez essa frase, que Deus criou os homens, a sua imagem e semelhança, seja a criação dos homens para querer se igualar a Deus. E não é assim. Né? Quer tecer alguma coisa, Bruno? Eu Ah. não, ainda não. Tô tentando raciocinar aqui, né? Deixa aí mais coisa aí. O que eu acho interessante, a gente tá falando. A gente tá falando aí desses dogmas, né? Desses princípios da igreja. E a gente vê que o próprio céu e inferno, através dos espíritos, vai dizer assim, ó, essas teorias incompleta, embora é até certo ponto verdadeira. Quanto à existência dos três termos, faltam-lhes os pontos de contato desses termos, como é fácil demonstrar. Ou seja, existe Deus, existe os anjos e existe nós. Uhum. O que está diferente do que a gente consegue conceber e entender é o que liga esses três. Entendeu? Não é algo partido. Aí vai ver assim, pô, Bruno, tu só fala isso, é repetitivo. Mas é o que eu digo, a gente está aqui estudando Espiritismo, a gente não está dando nome aos bois, não. A gente só está dando uma visão diferente. Entende? Porque desde sempre o homem recebeu, através da revelação, o que de fato era verdade. Agora, a forma como a gente compreende, no momento que a gente recebe, como a gente interpreta, como a gente passa, é que vai identificar a evolução de cada ser de acordo com a sua época. Né? Quem lê o livro, e eu vou citar de novo, O Caminho da Luz, com João Evangelista, quando Jesus Cristo solicita que ele seja retirado no sono, aí é Michelin que entende disso aí, que ele seja retirado no sono para que mostre para a gente que vai existir uma fase de muita escuridão, que é desde 610 depois de Cristo até 1870, e ele vai falar lá da besta, né, onde vai ter no Evangelho de João, né, as predições, né? Ele entendeu errado. Ele traz a ideia correta, ele traz os números de forma errada. Ele fala que são 30 ou 40 dias, aí vem Emmanuel traduzir o que ele deveria entender. A interpretação que ele deu, né? A interpretação. Mas por quê? Porque naquela época era aquilo que estava ao alcance dele. Da mesma forma que naquela época eram essas definições que estavam ao nosso alcance. Entende? E hoje o Espiritismo vem dar sentido às coisas, terceira revelação. Né? Mandarei a terceira revelação, né? O Consolador, para que ele possa explicar aquilo que aqui agora eu não posso. É justamente isso. O Espiritismo não vem fazer a roda girar, não, mas ele vem explicar como é que ela está girando. Coisa que a gente está explicando errado. Escondido da gente, ele já está estudando, chamando a gente para estudar. Sábado à noite, né? Ricardo só está aguardando para quase no Mas final eu já fazer tô doido, o porque fechamento. tanta aula que eu tô fazendo lá, eu tô ficando doido, tanta aula. Aí, a falar alguma coisa, Michelin? Não. O Espiritismo professa com respeito à união da alma e do corpo, uma doutrina mais espiritualista, para não dizer menos materialista, e que tem a mais por estar mais conforme com a observação e a destinação da alma. Segundo quem nos ensina a doutrina espírita, a alma é independente do corpo, que não é senão um envoltório temporário. Essa essência é a espiritualidade, sua vida é a vida espiritual. Ou seja, esse corpo é necessário para o nosso crescimento e progresso, mas o nosso espírito, ele independe, ele sobrevive além desse corpo físico nosso. Que haja ser dotado de todas as qualidades atribuídas aos anjos, disse-nos que poderia duvidar. A revelação espírita confirma sobre esse ponto a crença de todos os povos, mas nos faz conhecer ao mesmo tempo a natureza e a origem desses seres. Ou seja, a nossa origem, a gente sabe que nós tivemos um princípio de criação. Nós tivemos um ponto onde nós fomos criados. Porém, o momento exato da nossa criação é uma incógnita. Mas nós sabemos que nós tivemos um início da nossa criação. Em algum momento, vou criar Ciriclei, vou criar Bruno, vou criar Iana, Ricardo, Natália, Micheline, todos nós.
Só que nós não sabemos quando, nem o porquê, né? A Gênesis fala para a gente que se a gente for pesquisar, a gente sabe um pouco sobre o princípio da matéria. Mas os próprios espíritos, claro que não são todos, mas os que trouxeram a codificação, até eles desconhecem a origem do espírito. E não é do espírito, do princípio espiritual, né? É muito complexo isso. A gente, de fato, se para eles é complexo, imagina para a gente. Haja vista que a gente começa, é muito vago esse conhecimento da gente, onde a gente vai entender que o homem dormita no mineral. O que significa isso, dormitar no mineral? A gente terminou de estudar agora a evolução em dois mundos, e a gente vai ver que o princípio inteligente, ele está como germen no reino mineral. Descasca esse abacaxi? Eu não faço ideia. Michelin disse que está revisando o livro Evolução em Dois Mundos, deve ter. Já achou a solução? Assim, sabe, Michelin, eu acho que você vai falar alguma coisa. Quando se fala que, assim, o homem passou pelo reino mineral... O homem não. O princípio mineral... Como forma de germe, como se ele fosse um né? bebê. Entendeu? Um embrião. É um embrião. Embrião. Um embrião. É uma sementinha, o princípio inteligente está no reino mineral, só que ele desperta no reino vegetal, ele se individualiza no reino animal e ele começa a racionalizar no reino nominal. É confuso. Assim, A Michelin, gente não só sei vai se... entender isso lá na não sei se você é politeira, mas na minha pequenina, eu não consigo, sabe, Michelin, nos ver passar pelo reino mineral como aquele reino mineral. Mas eu acho que é tão complexo como o Bruno falou, né? Eu acho que não consigo, né? Eu quero que tu não entenda para me explicar. Explique tudo. Me ajuda a entender. Iana. É claramente Mas Mas Iana tem Diga. uma experiência muito grande que é com os animais, né, Iana? Aí você percebe que eles têm uma individualização, né? E a gente acha que não, né? Que é só animal, que é só o homem e tal, mas a gente vê ali uma espécie de... A gente faz assim, a gente começa a dizer, mas esse animal é tão inteligente. Eu vejo muito vídeo na internet, né, de bichinhos. Eu vejo cada coisa. Michelin, eu acho que não sei se seria viajar muito, mas pode até ser besteira o que eu vou falar aqui, mas será que quando se fala que a gente passou por todos esses reinos, a gente teria sido esse reino? Mas o que ele diz assim, no meu entendimento é o seguinte, é como o Bruno estava falando ali. É como se fosse... A gente não tem a matéria hoje, a gente sabe que ela é uma união de várias partículas e não sei o que, quem for cientista aí sabe explicar melhor. E você vai lá dividir e até achar uma partícula menor e menor e menor, né? A que deu início a tudo. Então, aquilo que deu início a tudo não é uma cadeira, é um átomo, é uma mônada, né? Então, não é uma cadeira, não posso dizer que é uma cadeira, né? A cadeira já foi a transformação, a união, a mutação e por aí vai. Então, eu acho que nós, como seres humanos, espíritos hoje, nós somos o resultado aquele átomo, aquele ser inicial, aquela mônada celeste que foi evoluindo, crescendo, passando por vários reinos até chegar numa composição que agora dá para ter essa matéria, dá para ter isso, né? Porque se transformou em algo que tem uma capacidade maior, né? Então a gente não pode dizer, nós fomos pedra, planta, animal, não. É isso aí que... A gente não fez essa evolução assim. Não, meu espírito estava lá, era uma plantinha lá na casa de Ricardo. Tô brincando, mas a gente não vejo assim a gente como espírito passando para planta, para animal, para... Não é assim. Essa questão... Vai, Ana, fala aí, Ana. Vou explicar o que tu não tá entendendo. Olha! Não, brincadeira, gente. Mas assim, no meu entendimento, eu falo isso sempre, assim, eu gosto de fazer comparações com o que eu já entendo, né? E aí, por exemplo, essa questão de ter sido uma plantinha na casa de Ricardo, ou então ter sido lá o cachorro, enfim, também acho que não, né? Não é bem por aí. Mas o que eu entendo e o que eu comparo
é uma fornada de pão. Por quê? Porque, não, falando sério, assim, posso, sim, não, vamos embora. Mas, assim, posso também viajar, né? Mas o que eu consigo comparar, o que é mais palpável para mim, talvez, para que eu consiga compreender isso aí, bem levemente, é que, por exemplo, para a gente poder fazer um sanduíche, quando você pega um pão francês desses aí, antes esse pão passou, ele não é a farinha, ele não é ele não é o óleo, ele não é a manteiga, ele é o pão. Depois é o produto final. Nós seres humanos somos o produto final, né? Mas nem por isso ele deixou de ter a farinha, nem por isso ele deixou de ter o fermento, nem por isso ele deixou de ter o óleo, sei lá o que é que faz mais pão, enfim. E cada fase, por exemplo, aí é como o Bruno fala, o reino mineral é como se você, como é que tu tá falando aqui? O reino, você, aí no reino vegetal você já adquire outra capacidade, é como se os ingredientes fossem se misturando. Aí isso faz sentido na minha cabeça. Aí o próximo passo que seria o reino animal, você já tem a massa pronta e você vai individualizar daquela massa grande e você vai fazer vários pães. Tá fermentando e você vai individualizando, né? E no reino hominal você tem os pães prontos. E esse pão ele pode virar uma torrada, ele pode virar um sanduíche e cada pessoa pode virar, né? E aí de acordo com o que você quiser ser, né? E aí a partir da sua evolução você vai. Mas isso não significa que você é a farinha, porque você não é mais. Você foi parte de um todo. Isso é o que eu consigo compreender de mais palpável, assim, para entender essa parte, né? Mas não, que nós não fomos. Agora, é interessantíssimo a gente pegar, por exemplo, no dia da aula É porque às vezes eu estava trabalhando nesse dia. Não. Pronto, mas aí, por exemplo, no dia da aula aí desse Evolução em Dois Mundos, em relação à individualização dos animais, isso é muito interessante, por exemplo, porque eu trabalho diretamente com o animal, e aí no dia, eu não sei quem estava dando essa aula, se foi Bruno, se foi Rose, mas estava sendo falado, por exemplo, do quanto um ser humano demora o processo de encefalização, exatamente. O quanto o ser humano demora para se recuperar, por exemplo, de uma cirurgia. Uma mulher que passa por uma cesariana, né, que é para ter o bebê. Uma mulher, para se recuperar de uma cesariana, às vezes passa 2, 3 dias, né, para se recuperar, demora a se levantar. Só é liberado do hospital quando, né, já o intestino já está funcionando. Vocês já viram uma cadela depois de uma cesariana? Ela levanta e corre no mesmo momento, né? Se tudo for feito corretamente, enfim, eu não vou entrar na questão médica, mas do ponto de vista da individualização daquele ser, eles se recuperam muito mais rápido. E isso tem uma explicação, né? André Luiz dava a explicação que é porque o processo de encefalização do homem é muito mais profundo. Então, explica aí, Carreão. Não, Eu não sei, assim, explicar. Explica aí, mas assim, a gente tem é muito, para mim foi muito forte essa aula, muito forte no sentido de que, assim, é o que eu vejo todo dia, foi na prática, o que André Luiz fala na prática. Porque eu vejo, por exemplo, um animal se recuperar de uma cirurgia muito agressiva que seria num ser humano. Ontem teve um caso desse. Um animal tava, enfim, a gente foi fazer uma cirurgia, o animal tava num estado muito ruim de verdade. A gente foi fazer a cirurgia para tentar salvar. Ele teve uma parada cardíaca, eu consegui reanimar. Hoje o animal estava de pé. Gente, quase eu chorei de felicidade quando eu vi aquele animal de pé. E o que um ser humano passaria, sei lá, uns 15 dias para poder abrir o olho, né? Passou por uma parada cardíaca, o coração parou, ele parou de respirar, parou tudo. Ele morreu, teoricamente, né? Entre aspas, assim, claro.
não foi um processo de morte, porque a gente sabe que existe a separação do corpo com, no caso dos animais, não é alma talvez ainda, mas enfim. E a cachorra hoje estava em pé, comendo, balançando o rabo para a dona que foi visitar. Oi, Ana, isso aí não seria porque, assim, você que é dessa área, pode explicar pra gente aqui. Mas não seria porque o processo de regeneração é muito mais rápido do que do ser humano no corpo? O processo de regeneração é mais rápido, mas assim, muitas coisas se assemelham ao ser humano. Por exemplo, para a gente se recuperar de uma cirurgia, para um corte de cirurgia fechar, a gente passa em torno de 15 dias, os animais também. Passa em torno de 15 dias. O que eu acho mais interessante não é nem o processo da regeneração, mas é como se eles fossem. É isso mesmo, o processo de encefalização que André Luiz fala, Ele precisa sobreviver imediatamente. é uma coisa muito mais. Complexa. Eu nem Menos sei, complexa. menos complexa do que o ser humano. O ser humano demora muito mais. Uhum. Ele demora justamente por causa desse processo que Bruno está explicando. Antes de explicar essa encefalização, seja também o caso, por exemplo, um bezerrinho nasce, a mãe lambe ele já está andando. Né? Na natureza é rápido. A gente, para andar, passa um ano e meio, sei lá, né? Deve ser por isso também. Explica aí o que é essa. Encefalização é uma coisa com encéfalo, com cérebro. Eu não sou da área de saúde, não. Doutora Iana. Vamos lá. De explicar, voltando para o que Iana falou, eu li em algum lugar aí, em algum tempo aí, que o processo de desencarne dos animais era quase que automático. Quando ele, né, e vai, não é? Não, Sim, então. existe. Eu já li alguns livros, porque esse assunto muito me interessa. Eu gosto bastante e eu procurava um monte de livro que falasse disso, mas assim, a gente tem poucos livros que falam sobre isso. Existem poucos médiums que falam sobre isso, mas tem um médium que fala, que é o Marcel Benedetti. E aí ele fala de várias coisas do mundo animal, inclusive, de como é a alma dos animais. Inclusive, tem outra médium que é Ivênia Prada, se eu não me engano. Ela fala, parece que ela é veterinária, esse Marcel Benedetti, todo mundo era veterinário, né? Marcel já morreu, mas essa Ivênia, não sei se já morreu, mas acaba que todo mundo quer veterinário porque quer saber, né? É muito difícil ser de outra área, mas eles falam realmente isso, que o processo é muito mais rápido do que o do ser humano. E o processo de reencarne também é mais rápido. Porque ele não precisa passar necessariamente por tantas coisas que a gente precisa, né? E aí, uma das perguntas era assim: por que os animais precisam passar sei lá, um animal de rua? Por que o animal precisa passar por tanto sofrimento? E se você não tem, né, tantas coisas a espiar, por quê? E aí, ele não espia, exatamente. Justamente por isso. Porque se ele não tem coisas para espiar, por que ele passa por essas situações? E aí ele fala que é para um processo de aprendizagem para a evolução para o reino hominal. Ele precisa passar por todas as sensações, todos os sentimentos, todas as emoções, para só aí conseguir ser um ser em transição, que são os seres, como é o nome? Elementais. Porque antes de ser homem, você ainda passa num reino de transição. E aí é uma viagem louca. As fadas, gnomos, Aí ele fala que é uma viagem louca, que são seres elementais, são seres em transição. São os elementais, né? Os elementais, eles se apresentam da forma que ele bem entender. Eles se apresentam da forma. Aí eles falam nesse livro, ele fala assim. Mas aí, até onde isso é fantasioso, no caso, desencarne dos animais seres. É porque ela está falando, não é o desencarne. Está falando de você desencarnar e reencarnar. Os animais, ela instantaneamente falando que eles não precisam. Não é bem instantâneo. Desse processo alguns não da são gente, como a gente instantâneos. é. E principalmente. No caso, pronto. Morreu, aí alguns dizem que os animais podem ficar até 4 anos ligados ao dono. Né? E também que podem reencarnar de imediato. Isso depende, eu acho que isso vai depender tanto da necessidade do ser humano, porque os animais eles estão para ajudar, os seres humanos também, né?
Então, isso eu acho que vai depender da necessidade do próprio ser humano, né? E do animal, porque embora ele não tenha coisas a espiar, ele não tenha essas situações a passar, mas pela própria linha evolutiva ele vai precisar passar, ele vai precisar reencarnar diversas vezes. E aí ele fala também que quanto mais evoluído é o animal, mais demorado é o processo de reencarne. Porque, por exemplo, uma formiga, ela reencarna quase que instantaneamente. Morreu, tá lá, morreu. Isso é um princípio coletivo. Existe, inclusive, uma coisa chamada. O peixe é um cardume, aí por isso que ele fala que a carne do peixe. Tudo tem uma explicação, né? Por exemplo, você consumir a carne do peixe é muito menos doloroso energeticamente, justamente porque o peixe, ele, quando vai ser morto, ele é morto em cardume. E como ele é você não mata um peixe, a não ser que seja uma pescaria, né? Mas assim, o processo de produção do peixe, você mata ele no choque, dá um choque na água e mata todo mundo junto, né? É assim que é abatido os peixes. É horrível, mas é assim. Aí eles botam uma descarga que dê o suficiente para, né, abater todos os peixes. E aí, por isso que o processo do desencarne do peixe é menos doloroso. O processo do desencarne do boi é horrível. Ele dá um cérebro dele, né? Ele faz um tiro com uma pistola pneumática. Ele não mata ali, ele só atordoa o animal. Aí faz um corte na jugular. Eu já participei desse processo. É terrível, terrível assim. E nesses livros ele fala que a quantidade de espíritos com vampirismo é absurda para captar as energias do animal em sofrimento. Por isso que comer a carne vermelha é tão prejudicial, por exemplo, para trabalho mediúnico, porque é uma quantidade energética absurda que você tem ali. Quando o animal vai ser abatido, ele libera uma substância química que impregna na carne. Aí eu esqueci o nome da substância, mas eu boto lá no grupo. Aí essa substância, quando a gente consome, ela também impregna no nosso organismo e dificulta a troca energética da gente. É por isso que eles pedem que a gente se abstenha dessa questão. E Ana daria uma aula nota 10 sobre isso, viu, Ana? Eu vou fazer uma sugestão. Vamos assistir o filme Amor Além da Vida? Amor Além da Vida. Ah, é lindo, é muito bom. Nunca assisti, não. Hã? É bom. É bom, muito bom. A gente vai ver o marido da gente. Olha, Ricardo, olha. Mas é bom, interessante. Vamos ver. Voltando para aqui. Essa visão. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimento e consciência do bem e do mal, mas aptos a adquirirem tudo o que lhe falta, adquirirem para o trabalho objetivo que é a perfeição. É o mesmo para todos os espíritos através de seus esforços para progredirem para Deus. Ou seja, então os anjos passaram e passam por todo esse processo de crescimento, amadurecimento, para adquirir tudo o que lhe falta, como nós. Falta muita coisa ainda para que a gente possa alcançar outros patamares espirituais, por falta de amadurecimento nosso, nossas imperfeições ainda. Deus, pois, não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. É o próprio homem quem cria o mal, infringindo as leis divinas, porque os seres têm o seu livre-arbítrio e, assim, faz escolhas para o bem ou para o mal, até que ele tenha a consciência de caminhar para o caminho do bem. Muito tempo antes, pois, do que a Terra existisse, por antigo que suponhamos ser a Terra, havia outros mundos, espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós estamos passando. Então, assim, se nós acreditamos na imortalidade da alma, da pluralidade das existências, dos vários mundos habitados, então a gente pode entender que os ditos anjos são seres que passaram por outros mundos, outras etapas evolutivas e foram
progredindo, foram seguindo o caminho, este que nós estamos começando a galgar. Então, eles passaram por tudo que tinham que passar, se depuraram, como nós estamos procurando nos depurar, para que um dia a gente possa alcançar o que os Espíritos falam em relação a, vamos usar dessa forma mais material, como nós conhecemos, o topo de onde nós, como espíritos, podemos chegar. São os espíritos de primeira ordem. Aí aqui, ó, na pergunta 114 do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Ou seja, nós passamos de um processo inferior, vencendo nossas etapas, nossas fragilidades, nossas imperfeições, para que nós possamos galgar um nível maior de evolução como espíritos. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pergunta 120 de O Livro dos Espíritos. O senhor Allan Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela frieira do mal para alcançar o bem? Resposta: não, pelo caminho do mal, mas pelo caminho da ignorância, ou seja, pela falta de conhecimento. Então, os espíritos, eles não têm que passar pela frieira do mal para alcançar o bem. Eles fazem suas escolhas. Então, alcançar um caminho do bem mais rápido ou demorar mais, depende das escolhas que o espírito faz. Pergunta 128 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? A resposta: não. Esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau. Ou seja, os espíritos puros que eles falam aqui são os espíritos de primeira ordem. Ou seja, é o nosso vocabulário bem assim, é o topo de onde nós podemos chegar. São aqueles espíritos que já passaram por tudo que tinham que passar. São espíritos que não precisam reencarnar no sentido como nós temos para espiar ou para provar, mas eles podem reencarnar em missão. Quem é o maior exemplo dele? Jesus. Que nós conhecemos, né? Claro que... Oi? Ele é o maior exemplo. Existem espíritos mais evoluídos que Jesus? Eu acredito que sim. Porque eu vejo assim, sabe, Bruno? Quando eu pensava nisso, eu achava que Jesus era o espírito mais evoluído. Só que como a gente sabe que tem um processo de evolução para todos nós como espírito, e existem outros espíritos mais evoluídos do que nós e que tiveram um processo de criação, um processo de crescimento, de progresso também maior, e que se Jesus se comunicava com outros espíritos, se a galáxia é tudo que nós ainda não conhecemos, se existe uma infinidade de mundos, por que não ter espíritos mais evoluídos ou no mesmo patamar que Jesus? Existe, né? E a gente vai ver que quando a gente chegar lá, a escala dos espíritos Vai mudar, né? vai mudar de conceito, porque existem espíritos mais evoluídos que Jesus. Entende? Quem for viver no mundo. Eu desconheço. Só se Michelin no desdobramento pegar. Michelin deve conhecer. Melhor Jesus. O nome de algum espírito superior a Jesus, o nome ela quer saber. Ah, um nome? Mas é brincadeira à parte, é porque eu estava até pesquisando aqui, né? A gente não entende Jesus. Não, de fato. A pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ela pergunta, né? Ela questiona qual o tipo mais perfeito que Deus tinha oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Aí os espíritos respondem: Jesus. Aí justamente por isso que eu fiz esse questionamento. Você, qual é o espírito que a gente tem como exemplo de top dos tops da galáxia? Vamos dizer assim, a gente né? Jesus. Mas se a gente percebe que existem espíritos também mais evoluídos que Jesus, vai chegar um ponto em que a nossa escala vai começar a também vai abrir os olhos para outras questões.
Interessante, Bruno. A literatura espírita fala pra gente. Aí eu tenho que pesquisar. Mas eu acho, sabe, ter. O que eu falei? Mas Não sei, foi alguma coisa que tu tava falando acho que eu tava relendo. Não, mas não. Eu tava lendo Brasil, Coração do Mundo para o Evangelho. Mas aí é Ismael. Ismael é o governador da Terra. Não é Elieu. Não, mas ele é. Não é mais de Jesus, não. Acho que assim, tem coisa pra gente que a gente pode fantasiar muito, sonhar muito, né? Mas é aquela história, tem coisas que a gente precisa primeiro estar com os pés onde nós estamos. Porque se a gente for muito mais além, a gente não vai compreender, a gente vai endoidar. Vamos entender Jesus. Vamos É. entender ele. Se a gente conseguir entender ele, já é demais pra gente. Se tem Zé, José, Joaquim mais cima de Jesus, é uma coisa para o futuro. Não vamos esquentar a cabeça agora. Quem tá com Jesus? Eu só queria saber o nome. Cadê o nome? Eu saber quem é. Mas o nome não vai dizer nada. Não é Só nome. apresentando. Né? Vamos lá. Cadê? Na pergunta. Pergunta 129. Os anjos percorreram todos os graus da escala evolutiva? Aí a resposta. Os anjos percorreram todos os graus, mas como já dissemos, alguns aceitaram suas missões sem murmurar, ou seja, sem reclamar, e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançar a perfeição. Eu acho que isso puxa muito para cada um de nós. Às vezes nós sabemos que nós podemos fazer e não fazemos, ou por preguiça, ou porque nós não queremos responsabilidade, ou porque nós estamos muito acomodados e o que está bom para a gente não quer mexer. Mas alguns aceitaram as suas tarefas, as suas missões e assumiram para si a responsabilidade. Eu acho que para a gente cai muito isso. Às vezes a gente sabe o que poderíamos fazer um pouco mais e a gente não faz. A gente poderia dar um passo a mais e a gente tem medo desse passo. Ou por achar que não temos condições, ou por achar que está tão bom do jeito que está, porque vou mexer nisso. Né? Mas aí eu fiquei lembrando agora, por exemplo, Iana. É veterinária, né, Iana? Se Iana não tivesse tido a coragem de seguir por esse caminho, foi um progresso, um passo que ela deu. Ela não teve medo. Ela abraçou o que ela queria e continua galgando. E quantos de nós não faz isso? Pode fazer algo mais e não faz. Então, eles tiveram a oportunidade e muitos demoraram a fazer a escolha do progresso, a escolha de abraçar a sua tarefa, de abraçar o seu progresso. Demoraram um pouco mais, mas alcançaram esse progresso. Os anjos guardiões. O anjo guardião é um espírito superior que cumpre junto a nós uma missão de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso. Através das provas da vida, seu nome pouco importa. Podemos evocá-lo por qualquer nome dado a ele. Importa é a sinceridade e o amor que temos em nosso coração. Ou seja, a gente pode dar um nome que quisermos. Gabriel, Rafael, Antônio, Paulo, não importa. Existe no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces espíritas, preces dirigidas aos anjos guardiões. Ou seja, a gente pode fazer uma prece dirigida diretamente para eles. Ou seja, e eu peguei uma dessas preces e diz assim: espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentar-lhes nas provas dessa vida, dar-me a força de suportá-las sem murmurar, desviai de mim os maus pensamentos e fazer com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem induzir ao mal. Esclarecerem minha consciência sobre os meus defeitos e elevar sobre os meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo,
Só que aqui eu botei o nome Miguel, mas você pode dar o nome que você quiser. Meu anjo guardião, que mais particularmente cuida de mim. E vós, todos os espíritos protetores que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Isso é uma prece que a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces espíritas. A gente pode encontrar lá, Teresa, essa prece lá. Eu já vi. Eu não sei se são os evangélicos, mas tem uma ordem que diz que pode ser trocado os anjos da guarda. Já ouviram falar disso? Trocar o anjo de guarda da gente. Por exemplo, se você achar que ele não Bom, eu sei que você achar que está muito desprotegido, você pode pedir a Deus para trocar. Isso não. Eu conheço, o Rufino disse que tem dois, porque um está da terapeuta e o outro está cuidando dele. Quando um canta, vai para o terapeuta e vai cuidar dele. Eu não sei se troca não, acho que nunca vi não. Não, o que a gente sabe, né, Ricardo? Já ouviu falar? Já. Eu vi uma história de um palestrante que contou que uma mãe que desencarnou depois de um tempo, ela pediu para voltar e ficar como guardiã do seu filho e por aí vai. E que isso tenha sido atendido. Eu não lembro mais como foi a história, mas que foi até questionado isso. Então, ele não tinha um espírito protetor antes, e agora essa mãe vem para ficar no lugar, vai fazer, o outro vai embora. Não, acho que no livro dos espíritos tem alguma coisa nesse sentido, falando que os espíritos eles abraçam essa missão e vão até o fim, né? A não ser que exista uma necessidade, que eu acho que não é o caso, de que eles terem outra obrigação, outra coisa, e a gente ter, mas Você viu espírito familiar nesse exemplo aí, né? A mãe veio ajudar, né? Espírito familiar que veio ajudar. Mas aí que o Michel me falou, Ricardo, tem que fala assim, quando o espírito, aquele que está para nos proteger, ele tem que seguir um outro caminho, não é que ele esteja abandonando a gente, mas ele vai dar continuidade ao processo de crescimento dele, e um outro, com a mesma capacidade que aquele tinha, ele fica com a gente. Acho mais ou menos isso que me chama Mas eu acho que não, porque eles não vão assumir uma tarefa para fazer pela metade, né? Dizer, não, eu não vou aqui, vou cuidar de Ricardo só até os 40 anos, depois vem outro para cuidar dele, né? Acho que não é isso. Mas tem não faz alguma muito coisa sentido, assim, não, falando sobre isso, assim. Nunca vi. A não ser que tenha uma missão maior, né? Você parou ali, olha, agora só tem você só tem você para desempenhar aquela função. Eu acho difícil, né? Não sei que seja É tudo tão programado isso. Sei. Ô, Ricardo, Sei. já me passou uma coisa na mente agora, Ricardo. Diga, do que eu falo. Pergunta 494, Livro dos Espíritos. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda. Assim, acontece frequentemente que certos espíritos deixam a sua posição para cumprir diversas missões, mas nesse caso são substituídos. Aí, Beleza? tá respondido. 494 do livro, eu tinha lido isso, mas do Livro dos Espíritos. Ô, Ricardo, porque não tem aquela história, né, Ricardo, assim, um pai, vamos dizer assim, um pai tem um filho que ele gosta muito. Então, o pai tem que fazer uma viagem. Ele não diz assim, para um filho mais velho, você vai me substituir, vai cuidar do teu irmão, né? Tem isso, né? Mais ou menos assim, né? Tem isso. Tem o padrinho também, né? Você pode, na igreja católica tem isso, tem o padrinho, a madrinha. Na falta do pai, da mãe, um dos dois, tem o padrinho e a madrinha que vai assumir a educação, a orientação, né? Aí, Mais ou menos assim. a espiritualidade já respondeu, tirou nossas dúvidas, nossos achismos. Vamos ver. Os seres conhecidos como anjos, arcanos e serafins fazem parte dos espíritos de primeira ordem, ou seja, os espíritos puros. Esses espíritos não sofrem mais a influência da matéria, têm superioridade intelectual e moral em relação aos outros espíritos, pois percorreram todos os
caminho da escala até chegarem a serem espíritos puros. São os mensageiros e ministros de Deus. Seus no, seu, seus nome, seu nome de anjos, arcanjos ou serafins, sobrenomes de anjos, arcanjos e serafins, os homens podem entrar em contato, em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente em suas ordens. Nós podemos percorrer mais ou menos rápido a estrada evolutiva, porém, temos muito que vencer dentro e fora de nós ainda, para que possamos um dia alcançar um patamar evolutivo no qual teremos um olhar mais afetuoso para com aqueles irmãos que estão começando ou estão no meio do caminho, para ajudá-los da mesma forma como somos ajudados na atualidade, dessa encarnação e nas outras que tivemos. Você tem mais alguma coisa? Se não, acho que acabou, não foi? O que a gente pode entender dessa questão de os anjos não sofrerem mais a influência da matéria? Isso dá para a gente uma boa entendimento em relação a eles não estarem mais no reino nominal, né? A gente só deixa de sofrer a inteligência da matéria quando a gente não precisa mais utilizá-la dela como instrumento de evolução. Entende? Porque se a gente for ver os espíritos evoluídos, quando vêm reencarnar ou encarnar aqui na Terra por algum processo de missão, eles sofrem a influência da matéria. Jesus Cristo sofreu a influência da matéria. Sentia dor, sentia frio, sentia fome, entende? Então, é justamente essa questão da gente sofrer a influência da matéria. O que Jesus se destoava da gente, espírito grosseiro, é que justamente ele não tinha a moralidade dele, ele dominava a matéria nos aspectos de prazer e tudo mais, né? Então, assim, a gente pega esses minúcios que ele dá pra gente, ele não sofre mais a influência da matéria, aí a gente pode pensar, ele vem pra cá e não sente nada. Não, muito pelo contrário. Se ele vier, ele vai sentir, né? Mas ele já está a tal ponto elevado que ele não mais está neste nível de precisar da matéria, né? Aí a gente vai entrar em um outro processo dimensional, né? Mas aí tem só essa questão. Existem os anjos, né? Que aí a gente vai ver, são espíritos, e aí a gente pode trazer espíritos crísticos, espíritos responsáveis pelo cuidado não só do planeta como do universo. Eles estão em outro Isso aí seria uma patamar. outra categoria, né? Os espíritos críticos, né? Porque a gente diz que depois do reino nominal vem o reino angelical, né? Que é justamente a gente vai aprender as faculdades da divindade. Para cada reino existe uma faculdade. No reino mineral a gente é a atração, no vegetal é a sensação, né? Aí no animal é o instinto, no nominal a gente desenvolve a faculdade da razão, né? E no reino angelical da divindade, né? Ou seja, se a gente está no animal, a gente não superou ele ainda, nós não somos por todos racionais. E aí é bem fácil a gente entender que nós somos por todos racionais, ou a gente passar por uma situação difícil, né? Que a gente dá logo uma estressadinha, não é verdade? Mãe, não, primeiro não é sensação, não. Atração, sensação, instinto, razão e divindade. O reino mineral é a atração, a faculdade da atração. O reino vegetal é sensação. A gente começa a desenvolver os órgãos sensitivos. Isso tem evolução em dois mundos. O reino animal, a gente desenvolve o instinto, que é a inteligência sem a razão, segundo o livro dos Espíritos. E no reino nominal, a gente está desenvolvendo a razão. E no reino angelical que a gente desenvolve a faculdade da divindade, entendeu? Para cada reino passam milhares de milhões de anos a gente neles. Legal, né? Uma coisa que a gente vê daí é que, por exemplo, se a gente fosse. Como você vai explicar? Eu? Se a Fala gente, pergunta que ele vai ouvir melhor. se a gente for
por exemplo, como Sid Clay falou no início, a gente vai para outro planeta, né? Para outro mundo, porque a gente não cabe mais aqui na Terra. Ave Maria, os meus pesadelos. A gente não tem condições mais de ficar aqui na Terra, vai para outro mundo, que é mais primitivo que a Terra, embora que a gente não regrida, mas o nosso corpo físico vai ser constituído da matéria de lá, né? Então, provavelmente, eu vou ser um ser mais primitivo. E Jesus, por exemplo, quando veio encarnar aqui na Terra, provavelmente ele né? Ele teve que ficar, ele deve ter ficado mais grosseiro, né? Assim como nós somos, e que não era, ele não era mais assim, né? Então, a gente vê também essa questão de vai para outro mundo, ou eles vêm para cá, de um mundo melhor, e a matéria modifica, né? Além disso. E falando nisso, vocês viram a palestra de terça-feira, onde ele falou que Maria, antes de ser Maria, ela era um espírito superior que ajudou Jesus na. Que maravilha, gente. Eu achei interessante tudo em relação aos Eu ainda não anjos. sintonizei esse canal de fofoca que o povo tem por aí, que sabe de Foi. tanta coisa. Ainda vou descobrir. Porque é fantástico a gente estudar o caminho que nós vamos estar percorrendo para um dia, né? Oi? E é engraçado, né? A gente falando assim de Jesus, da escala de Jesus, e eu, com minhas viagens que estava dando aqui, pensando, todo mundo fala de Jesus, da escala de Jesus, Espírito superior, aí eu fiquei pensando assim, será que um espírito que, vamos supor, esteja próximo da escala de Jesus, vamos dizer assim, será que no processo reencarnatório dele teria o perigo dele fracassar, dele não lembrar o que ele é e estando com a gente encarnado com seres que ainda estão em processo de crescimento, de moralidade? Será que esse espírito ele fracassaria? Bom, isso aí eu acho que a gente divaga bastante. Primeiro, primeiro a gente teria que determinar o que é essa evolução perto de Jesus, né? Jesus Cristo, pelo que diz a literatura espírita, dos espíritos que encarnaram na Terra, ele era um dos únicos que não tinha, assim, não tem hipótese dele falhar. Tamanho era o domínio dele sobre a matéria. A gente vai estudar em André Luiz que a genética, né, ela atua e influencia em nós, se nós, como espíritos, não conseguirmos atuar, influenciar e influir na matéria. Logo, se a genética nos domina, é porque a gente permite. Então, espíritos superiores, eles não, eles que, é aquilo que Michele falou, para a gente trabalhar isso aqui não daria. Eles que aglutinam a matéria para que forme um corpo da melhor forma possível para que ele possa servir. Entende? Então, assim, se for de Jesus, acho que O Bruno, falhar não falha, e se a não. gente botasse Mas os é. espíritos de segunda ordem, que são bons espíritos? Pode falhar. Hum. Claro que pode. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente vai ver exemplos de alguns que. Não é que falha, assim, é porque é que não vem com que não dá 100% de êxito, né? Uhum. Porque, por exemplo, existem alguns espíritos que Cristo envia para cá, que eles já encarnam com as suas missões, eles têm êxito em algumas missões, mas na parte de convivência ele falha, entende? Ou seja, que se deixa influenciar a pré-matéria, né? Assim, né? E a gente deixa se influenciar pela matéria porque a gente ainda não é espírito puro. É. Simples. A gente tem que entender essa questão da evolução, ela é bem simples, a gente que complica, né? É espírito puro? Ele é puro. Quando não é puro, somos nós, temos as nossas impurezas, ou seja, a gente tem como princípio ainda que a felicidade está na matéria, seja ela na aquisição da posse ou seja ela nos gozos. Ambos vai dar para a gente um prazer, mas o que é que traz prazer para a gente? A nossa fala está relacionada a isso, falando filosoficamente, a gente questionando. Levanta a mão aqui, quem não tem como objetivo a estabilização social da gente material. Eu vi uma palestra, uma conversa, não foi nem uma palestra de Haroldo,
Haroldo Dutra disse, ele disse, você tem dúvida se você é um espírito superior? Tem dúvida? Faça o seguinte, pergunte a você tem intestino ainda? Tem. Então, se você tem, você tem necessidade. Você tem necessidade de se alimentar, de beber, de muita coisa. Então, você não é um espírito puro. Porque o espírito puro não tem necessidade de nada da matéria. Ele domina a matéria. Jesus veio aqui, lógico, ele baixou a energia, a densidade, a vibração dele, mas a matéria, os prazeres da vida, as necessidades da vida não dominaram ele. Ele tem que se alimentar? Tinha, porque ele tinha que obedecer a ordem biológica. O corpo precisa de alimento, o corpo precisa de água, o corpo precisa de descanso. Mas os prazeres da vida, o que a gente chama de prazer, para Jesus não tem importância, porque ele domina. Então, é isso que a gente tem que entender. Enquanto a gente precisar dos prazeres materiais, a gente ainda não é um espírito puro. Ô Ricardo, vê só. Tu acha, que me veio na mente agora, pergunta para você. Tu achas que, assim, num período que Jesus estava com seus 7, 8 anos, porque pelo que a gente lê, ele parece ser um menino muito maduro a mais do que as outras crianças. Será que nesse processo em que Jesus estava crescendo, a gente sabe da superioridade de Jesus, estaria ali espíritos para dizer assim, você está aqui com uma grande missão. Tu acha que apareceram espíritos para ele, para conversar com ele, assim? Isso é muito achismo, eu não teria condições de dizer, né, isso, mas eu acho que Jesus já era um espírito pronto, né? Muita gente diz que ele estava estudando, ele foi estudar com os essênios, foi estudar na Índia, foi estudar nos egípcios, não sei o quê. Mas eu não sei, isso aqui é uma opinião de Ricardo, um link com isso. Eu acho que aquele espírito, ele foi evoluindo, o corpo foi evoluindo, ele chegou na maturidade, ele tem conhecimento já, como ele domina a matéria. Então, o conhecimento que Jesus tem estava ali já. Ele não precisou estudar. Mas isso é uma opinião minha. Mas muitos dizem que ele estudou, mas eu acho que não. Não, eu estou me referindo assim, sabe, Ricardo? Por exemplo, assim, grosseiramente falando, a gente tem nossos mentores, nossos guias, né? Sim, sim. Em algum momento, para aqueles que enxergam os espíritos, o espírito pode dizer assim, ó, só um exemplo. Ricardo, você tem a missão como um médium Sim. e você vai propagar a doutrina, um exemplo. Uhum. E ele chegou em um momento da sua vida e te disse. Aí eu... Você quer saber se Jesus tem essa assessoria Isso. dizendo ele. Quem foi Deus que falou para ele? Não, esse é meu filho. Quem era esse Deus que falou que tem na Bíblia? Não era Deus. Era um espírito que estava ali, né? Existe um livro de Chico Xavier que ele demonstra. Eu estou tentando achar ele aí. E não lembro porque acabou já. Beleza. Existe um livro de Chico Gente, Xavier, valeu. é como eu disse, Jesus já veio pronto, tá? Que ele mostra quando. Agora ele tem as limitações do corpo físico que a matéria traz, né? Jesus ainda era recém-nascido, um bebê, quando. Acha aí, Ana, por favor. Jesus ainda era um recém-nascido. Quando foi João Batista? Quem foi que foi ver ele? Veja o nome do livro. Pesquise o nome do livro. Aí ele fala alguma coisa com Jesus, aí Jesus bebê bota a mão no rosto dele aqui, assim, e segue. Aí depois Chico Xavier mostra pra gente que era Jesus se comunicando com ele já começando a ensinar. Se a gente tivesse as criancinhas com 2, 3, 4 anos que sabem tocar um piano, tudo é que vem aquilo. É um espírito atrasado. Nós somos espíritos. Imagine Jesus. Então, por aí a gente já tem uma leve noção, né? Porque a gente inteira, novamente a gente criando Deus a nossa imagem, né? A gente não tem a capacidade de entender a perfeição, né? Ou a evolução a nível de Jesus, a gente não tem essa capacidade. Então a gente está sempre achando que ele não estaria, que ainda estaria incompleto, que ele cederia às tentações, que ele, né, precisaria disso ou daquilo. A gente está sempre achando isso. Mas ele não, ele era um espírito, ele é, né, um espírito puro que veio aqui com uma missão de nos ajudar, não é? Então ele veio, teve que encarnar porque não ia aparecer vozes no além, não é? Apesar de Rustem dizer que ele era um ser fluídico, né? Ele não era da carne, né? Mas, as teorias, né, fantasiosas aí eu digo fantasiosa, mas
Ele, enquanto espírito, ele estava pronto. Ele não precisava de outras coisas. Ele com 12 anos não foi pro Sinédrio, não foi? Foi. 12 anos depois da aula, aqueles doutores da lei. Onde é que com 12 anos? Onde é que ele foi buscar conhecimento? Será que eles não falaram na barriga da mãe, um do outro? Jesus e João? Isso. Não é? Acho que é muito complexo. Eu não gosto nem de falar isso, porque é o que Michele me falou. A gente não tem noção do que é ser puro. Mas o que eu tenho certeza é que não. Tipo, não é que vieram alguém dizer, ó, você vai ter que fazer, ele já sabia. Isso aí eu tenho certeza. Basicamente baseado nesse livro. Se eu não entregar o livro agora, eu boto no grupo. O livro e eu assim. Oi? Quem era Deus? Quem era Deus? Sim. Como assim? Que esse era o filho. Essa voz. Ah, sim. Eu não sei. Por que não pode ser Deus? Não, ela não tá questionando. Tu tá questionando isso? Teve uma aula no ED que eu, ignorantemente, na minha pequenez, perguntei à trabalhadora que estava dando a aula por que no Antigo Testamento, eu com a minha visão católica estava começando, por que no Antigo Testamento tinha tanto Deus se comunicando com Moisés, Deus se comunicando com Abraão e etc. E no Novo Testamento não se falava de Deus conversando com apóstolos, vamos dizer, era só Deus e Jesus. Aí, pois é, não, aí a resposta dela foi: e você acha que Deus ia se comunicar com nós, réis humanos? Não, a questão não é essa. Na próxima vez você vai dar essa aula e vai fazer Ah, tu encerrou, né? Isso me engraçado que os evangélicos e os católicos têm essa proximidade toda com Deus. Com Deus, é. Deus me falou, eu orei, né? Porque os meus estamos, foi Deus. Eu já perguntei. Como foi que Deus disse a você? Como foi que Deus prometeu isso? Eu já perguntei. Aí quando a gente chega numa palestra É porque eles não acreditam que os espíritos possam se comunicar. Então, é Deus. Eles vão logo na fonte. Então, ele não acredita que os espíritos vão se comunicar. Então, falei com Deus. Deus me disse, né? O evangelho diz assim, Deus me disse que vai fazer isso, isso e isso. Aí é uma questão de acreditar ou não. Agora, no Antigo Testamento, dizendo, Moisés falava com Deus. Mas não era Deus. Era um espírito superior lá que tinha a permissão, a autorização de Deus para falar em nome dele. Porque aquele povo não ia acreditar que era um espírito meia boca. Tinha que ser o top de linha logo. Então eu digo que eu sou Deus e eles vão fazer. Mais ou menos por aí o caminho. Já no Novo Testamento já não é assim. A Tereza, aí eu posso. Deus só se comunica com os anjos de uma escala próxima a ele. Veja, eu posso dar minha opinião. Não é nem anjos puros, são anjos translúcidos. Tu já viu o tamanho da Terra, o tamanho do universo? Então acho que Deus não tem necessidade de vir falar comigo aqui. Ele pode mandar um proposto. Eu acho que a gente fala diretamente. Agora a gente fala, o nosso pensamento chega nele. Mas se você pensar. Mas aí é uma opinião minha, tá? Se você pensar, um pai, é aquela coisa. Que pai daria uma cobra, uma pedra para o seu filho? Que pai não se comunicaria com seu filho? Se comunica, mas pode ser os seus prepostos. Ele está tão alto a ponto de não poder, de forma nenhuma, se comunicar com o outro. Só os prepostos. Eu acho que a gente só está nessa questionamento aí, eu entendo, mas acho que a gente só está vendo a questão de uma forma inversa. Não é Jesus que está lá no alto, é a gente que ainda não consegue assimilar as coisas. E aí eu vou dar um exemplo. Chico Xavier passou um pouco mais de 70 anos de mediunidade para poder captar a mensagem de Jesus Cristo. Uma vez ele estava lá psicografando, e psicografou uma mensagem muito bonita, no final eu falei assim, Jesus Cristo, ele parou, gravou. Deve ser algum brincalhão, eu não sou digno disso. Aí Emmanuel apareceu na hora de escrever. Não é isso. Escreva Jesus Cristo. Aí depois disse assim, Jesus Cristo nunca abandonou a gente, ele sempre está por aqui. Aí agora o que é mais importante é assim, ó, a gente que não consegue captar e perceber ele.
Entende? É a nossa frequência que É, não está. entende? Então, assim, a gente, Procura, nós não somos aí a gente vai entrar na questão de tomar o efeito pela causa. Ou, como dizer, aí esse seu questionamento, mas que pai é esse, né? É a mesma coisa, é muito similar, né? Da gente questionar por que a gente adoece. Cadê a justiça divina? Uma pessoa boa, feita de crer, por que ele está com câncer? Por que ele está morrendo de câncer? Por que ele está sofrendo? Então, calma. A gente primeiro tem que entender os processos que são necessários para que a gente possa ter essa conexão. Chico Xavier fez por onde? Mas olha quem é Chico para Jesus. Só que Jesus ele é um co-criador. Beleza? Ele chegou numa posição de co-criador. Então, olha o que Chico fez. Chico Xavier, já sendo Chico, precisou de mais de 70 anos de mediunidade ativa no bem para perceber uma vibração que está presente aqui conosco a todo tempo. E a gente volta para o ensinamento. Onde tiver dois ou mais, lá eu estarei. E ele está. Mas a gente não percebe. Dois ou mais, então quer dizer que eu sozinho não vou. Claro que sim, você nunca está só. Entendeu? Então, qualquer reunião, seja sozinha com você e com a companhia dos Espíritos, ou com mais gente, Jesus Cristo aqui está presente. Mas a gente não consegue perceber. Aí você vai dizer, e Deus? Aí eu vou responder assim para você: a gente sabe o que é Deus? A gente compreende Deus? Alguém aqui sabe ou compreende o que é Deus, além da pergunta do Livro dos Espíritos? E os Espíritos falam, né? Não tem que ir mais além, porque senão vocês não vão A gente não compreende, entende? Então, assim, agora a gente sente. Cada um de nós aqui sente Deus em nossos corações, né? Então, eu só acho que a gente tem que tomar cuidado, como o Ricardo falou, nessas questões quando a gente vai indagar. Ah, mas por quê? Um pai não dá uma cobra? Não dá. Tanto é que Deus deu pra gente Jesus Cristo, né? Tanto é que ele dá... A minha indagação foi nesse sentido, porque sempre eu me senti mais próxima a Deus do que a Jesus. Eu fui conhecer Jesus, digo isso aqui, foi quando me inseri na doutrina espírita, que eu fui chegar mais próximo a Jesus, né? Com Jesus é o meu Senhor, Jesus é o batizado de Jesus, e eu tinha meio aquele distanciamento com Jesus. Todas as minhas orações eram para Deus. Mas posso fazer uma pergunta a você e reflexão, totalmente reflexiva. De quem é essa responsabilidade? De quê? De ser mais próxima de Deus ou de Jesus? Nossa. De cada um de nós, né, não? Então, de quem é a responsabilidade da gente Pronto. perceber Jesus? Sim. Nossa. E Pronto, da mesma forma que de entender Deus também é nossa, depende da nossa aplicação. Mas a pergunta inicial era justamente essa. Por que os católicos, os evangélicos dizem que Deus se comunica com eles e a gente não tem? Mas é isso O que que você Ricardo falou falou, e que é o que Ricardo Ricardo falou disse pra gente aqui. É aquela questão de que, por exemplo, foi Moisés que trouxe? Foi, Moisés. Deus falou com Moisés? É bem provável que não, mas ele utiliza o instrumento Jesus. Jesus não poderia estar ali naquele momento? Poderia, e através de um fenômeno chamado de voz direta, ouviu-se aquilo que foi que está na questão da Bíblia. E tudo que a gente estuda, né? Claro que não é só daquele, que é sentido figurado, né? Então, assim, se a gente for estudar a parte lá de Moisés, é porque já passou da hora. Eu estou só vendo se a Ana consegue achar aqui, mas a gente já encerra, né? Na foto que tem Moisés lá no monte, né, mas tem duas pessoas dormindo. Aí a gente já vai entrar em outro assunto. Por que aquelas duas pessoas estão dormindo ali? Cedendo o ectoplasma para um processo de materialização chamado de voz direta. Então, o que você questiona tem resposta. Agora tem que estudar. Tem que, tipo assim, o campo do entendimento das coisas é muito profundo, entende? Então, assim, tem que estudar. Por exemplo, um rapaz aqui do centro veio me questionar, e o corpo de Jesus? Se não é ressurreição, onde foi o corpo de Jesus? Já existem teorias baseadas em dados, em fatos científicos, que o corpo de Jesus teve uma coisa chamada de desintegração atômica. Então, assim, tem que estudar. E outra coisa, o que a gente não pode é ficar questionando, se irritar com não obter resposta e tomar um caminho. É o que a gente já fez antigamente. E o que muitas pessoas fazem, quando a gente não obtém a resposta, a gente diz, então se não tem a resposta, isso aqui não serve para mim. Pum, entende?
uma forma de um modo geral. Bom, Iana não achou, é lamentável. Micheline, você vai me dizer. Eu tenho que fazer a prece qual foi a aula? A última aula que a Ana deu lá embaixo não é AD 1. Não, não é AD. Foi tu que escalou ela. Foi AD. Foi Evangelho. Pronto, Micheline. Responsabilidade sua. Brincadeira. Eu vou achar esse livro e eu passo para vocês sobre a resposta de Cid. Né? Jesus Cristo desde o primeiro ponto. Eu falei nessa aula, bem rápido, porque nessa aula eu mostrei uma parte de uma passagem que falava justamente sobre a linguagem de Jesus, né? Que é o que a gente estava falando. Aí Jesus, quando bebê, já se comunicava, ou seja, era um espírito completamente diferente. É pronto. Não pense que é a gente. Não era assim. Jesus evolui, mas ele chegou aqui no espírito pronto. Mas ele continua evoluindo. Ricardo, por favor, a prece final. Mestre amado Jesus, queremos te agradecer, irmão, amigo, por nos conceder essa oportunidade de estudarmos, de aprimorarmos o nosso conhecimento, de evoluirmos. Agradecer a equipe espiritual que está junto de nós, sempre nos ajudando, nos intuindo, nos guiando nessa marcha evolutiva. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoando os nossos erros, assim como nós devemos perdoar quem tem errado conosco. Não nos deixa, Pai, cairmos em tentações, mas nos livra de todos os males. E diante dessa rogativa, Mestre Jesus, passamos a palavra ao dirigente material dessa noite, para que o mesmo, com a tua permissão e a permissão da equipe espiritual amiga, possa dar por terminado o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno. Paz, luz e harmonia para todos nós.